Eu começo esse vídeo da série de vídeos Mitos do Bonsai Brasileiro, que te contaram não é bem assim, né? Falando sobre um assunto um tanto complexo, que seria a estética. E duas perguntas que auxiliam, vão auxiliar, na verdade, a nossa linha de raciocínio, que seria: você conhece de fato a estética japonesa? E esse padrão dito um tanto antinatural, plástico, enfim, você sabe o porquê isso foi construído dessa forma? Então, logo mais, respondendo essas perguntas e mais outras, vamos dar um rumo definitivo na ideia, né, que você tenha ou tem, né, sobre estética japonesa. Então, pessoal, continuando o vídeo, eu queria deixar bem claro uma coisa: por que esse resgate cultural dos laços japoneses no bonsai, principalmente aqui em terras brasileiras? Assim, algumas pessoas me questionam isso: por que puxar tanta sardinha pro lado japonês? Na verdade, quando as pessoas me fazem essa pergunta, né, de maneira cortês e evidente, né, algumas dessas, eu sempre respondo de uma maneira muito objetiva, né? Eu faço isso porque, assim, a tradição é tudo em uma cultura, né? A tradição é o elo, né, que perpetua ali, através das gerações, uma técnica e afins. O que é válido, né? Como Platão falava, é aquilo que é válido ser perpetuado ao longo das eras. Então, quando você se curva a uma cultura diferente, né, e você quer aprender tudo sobre essa cultura, você quer se embebedar dessa fonte de conhecimento, você tem que ver aonde essa cultura se formou, os laços culturais, os aspectos sociais que transformaram essa cultura ser o que é, tanto em aspecto de evolução de técnica, da história em si, e todas as suas discrepâncias e afins. Então, por isso que eu me curvo. Algumas pessoas pensam uma coisa errada do bonsai nacional, acham que o bonsai nacional é muito conservador, porque veio com o japonês e afim. Não é assim. Na verdade, nós não damos a mínimas para as regras, não conhecemos as regras na sua amplitude. Muitas coisas que são conhecidas hoje foram arremedo de dimensões ali, a qual algumas pessoas escutavam coisas e tinham a própria conclusão sobre aquilo, e aí foi criando alguns mitos. E foi pensando nisso que eu fiz essa série de vídeos, né? Que eu quero esclarecer alguns pontos, e esclarecer com etnografia, não romance, eu não estou dando só a minha dimensão de mundo aqui, mas é uma dimensão de mundo que tem um laço etnográfico estudado por outras pessoas, então eu vou dar os laços que vocês podem, porventura, pesquisar mais a fundo. Antes de começar o nosso raciocínio, eu tenho aqui uma frase do Otsubo Monogatari, que é o primeiro livro descrevendo a estética do bonsai japonês, ou do bonsai não, mas dessa dimensão de miniaturização ou de manutenção, que cabe até no Jardim Zen, né? Que vocês vão começar a compreender, através dessa frase, por que o bonsai japonês foi tomando esse tipo de rumo, né? De romance, né? Uma árvore que permanece crescendo em seu estado natural é uma coisa grosseira. É apenas quando é mantida próxima aos seres humanos que o modelam com cuidado amoroso, sua forma e estilo adquirem a capacidade de mover alguém, né? Então aí já é dado um traço muito peculiar, né, da romantização, né, que difere de uma planta romantizada ou com ideal humano, que quer alcançar uma planta que combateu as eras, uma planta madura e afins, né, que nem todas as plantas ficam muito maduras na natureza. Isso a gente tem que deixar claro: os organismos das plantas são diferentes, então algumas não chegam ao seu apogeu extremo de demonstração de força viril ou não, ou de resistência, enfim, o Wab sabe todos esses conceitos. Então eu quero traçar qual foi o elo, né, que houve, o antagonismo que houve, né, na estética do bonsai japonês, que de um lado se tornou um tanto mais plástico, mais bonito também, que é uma ideia romântica do bonsai natural, não tendo todos os fatores naturais, mas é uma ideia romântica, e do outro um natural, né,
porque tinha muita pouca técnica, mas é um natural também que tem romance, porque fisicamente, em escala, se nós formos reduzir uma árvore grande a uma miniatura, se falando em escala, né, perfeita, seria impossível, porque a gente não tem o domínio 100%, as técnicas não são tão eficazes para diminuir folhas, não são eficazes para diminuir frutos, não são eficazes para uma série de fatores de controle de grossura e afins das camadas. E é muito difícil. Tem, claro, você consegue, mas tudo isso já entra no quadro romântico, não em escala, né? Então eu falo isso porque, de fato, é impossível fazer um bonsai, digamos que retrate 100% aquilo que, como a espécie é na natureza. Então ali, eu até usar uma expressão do meu amigo Fábio Antacli, que seria, aí teria que dividir em duas dimensões, né? Que é o natural de forma estrita, né? E o natural de forma ampla. Então isso daí já entra em uma outra dimensão, né? E vai se tornando cada vez mais, na verdade, ao pé da letra se torna impossível, né? Então por isso que o bonsai já caminha do lado do romantismo, tá bom? Então o que vai acontecer é o seguinte, houveram desde do século 8, 9 e 10, antes do período Kamakura, houveram várias missões diplomáticas na corte de Xinjiang, né, que seria ali na China. E essas missões diplomáticas fez uma espécie, já no período Asuka e anteriormente já tinha uma influência chinesa ali no Japão, mas nesse período em específico as missões foram muito mais descritas, né, através de poemas, através, né, ali das inscrições, enfim, eles começaram a documentar isso de forma mais com afinco, né? E nesse período trouxeram algumas lembranças da arte chinesa. Com isso, acredita-se que os primeiros pending ou as primeiras influências para se fazer uma arte específica no Japão de miniaturização de paisagens começou a existir, que era o caso do Bonseki, né? O Bonseki, se você for olhar no Wikipedia, você vai ver que existe o Bonseki e o Bonkei, né? O Bonkei é a miniaturização de uma paisagem em bandeja, né, em tigela, e o Bonseki seria uma espécie de uma bandeja, né, que você coloca pedras ali, faz temporária, uma paisagem temporária. Só que nessa época isso era a mesma coisa. Três coisas que eram sinônimos, eram Bonseki, Bonkei e Bonsan. Era basicamente a mesma coisa. então nessa época misturavam coisas artificiais com coisas naturais e afins. Então é importante deixar isso bem claro para que vocês não entrem na internet e vejam uma coisa e achem assim, então é isso. Não, você tem que ir mais a fundo na pesquisa, tá bom? Então assim, nessa época, por volta, na verdade nessas missões diplomáticas, né, por volta de 1970, estou com uma colinha aqui, né? Em 1970 foi escrito o Tsubo Monogatari, né? O Tsubo Monogatari, que significa o conto da árvore oca, descrevia ali o laço cultural, né? De como o ideal humano, ou seja, a forma empregada pela uma idealização humana, consegue intervir ali na alma humana e intervir também, né, no ambiente. Então, os japoneses eles já tinham uma dimensão bem clara quando criaram seus jardins, que iam fazer uma coisa que se inspirava na natureza, mas que era romântica, não era 100%. Então, eles criaram alguns padrões para ficar muito... Eles usaram, eu acho que é Shibui, né, que o nome que seria a organização muito mais acentuada para que você tenha ali, né, uma dimensão clara e consiga ler os patamares, consiga ler as coisas de forma clara. Que eles achavam na natureza, né, uma apresentação que era muito maximalista, ou seja, tinha muita coisa. Então eles queriam as coisas sendo lidas, né, de forma clara, limpa. Então ele já tinha esse padrão. Então o Tsubo Monogatari revelou esse padrão. A frase do começo é do livro Tsubo Monogatari, né, do conto da árvore oca, que define muito bem a forma idealizada ali, né? Isso tem a ver com a religião, totalmente. Então, se você estudar só o bonsai e não estudar os princípios da estética japonesa, os princípios da arte japonesa, você vai ficar perdido, porque você não vai entender os efeitos causais. Ou seja, aquilo que é o efeito, né, o que fez aquilo se construir enquanto né? Enquanto é de maneira evolutiva, no caso, tá bom? Então esse livro ele começa a definir muito bem aquilo que a gente vai retratar aqui. Claro que existiam limitações, porque não se existiam técnicas, né? As técnicas eram paupérrimas, mas na verdade eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou sair um pouco dos... Ai, vocês aqui que o negócio tá...
Vou ficar assim, que é melhor, tá bom? Existem técnicas primitivas que vieram da China com pending, eu vou retratar isso. Eu acho que eu sou um dos primeiros a falar isso no Ocidente mesmo, né? Que seria o quê? Técnica que influenciou, eu acho que foi uma das únicas técnicas, uma dimensão artística, uma técnica que influenciaram muito os japoneses no começo ali do seu cultivo, né? Que eu até peguei, anotei aqui, uma é a Shuyan, que seria podar e brotar, que o pessoal chama de clipping crawl, ou poda e cresce e corta, alguma coisa assim. Então esse Shuyan é uma técnica muito primitiva chinesa que eles usavam para fazer o pending, né? O pending ali era feito basicamente com essa técnica. Então, o que eu noto é o seguinte, quando essa cultura do pending adentrou o Japão, os japoneses meio que viram necessidade de criar uma coisa praticamente mais particular. Então, eles até dividiram, eles criaram o bonsai, o suiseki e o kusamono. Eles tiraram para essa paisagem e colocaram, né, de formas independentes, únicas, criaram uma arte única, mas depois eu entro mais nesse método. Então, essa técnica primitiva do Shuyan influencia até hoje, não só bonsai chinês, como bonsai de grande parte da Ásia, né? No Japão, eles não fazem tanto mais dessa forma, né? Que seria não, eles fazem dessa forma, mas eles não fazem com a estética chamada Zhang Hingduan, Zhang Hingduan, que seria longo e curto, que é você deixa o primeiro internal mais longo, dá uma curva nele, faz tipo um guro, né, com uma espiral, e depois vai encurtando os entrenós que vão para a ponta da árvore. Isso daí eles fazem muito até o dia de hoje, são dimensões estéticas. Talvez essas dimensões sejam um bonsai muito primitivista, né? Não a dimensão do Zhang Hingduan, porque isso daí só houve essa dimensão estética, né, depois que foi criado o arame, né? Fora disso usavam um cânimo, mas pois é, e sempre migrou para algo idealizado, né? Então, assim, o que a gente pode perceber com isso é que, de fato, a religião Zen, vou explicar um pouco sobre isso agora, né? A religião Zen sempre esteve envolvida em todas as culturas, todas as dimensões de arte estética japonesa. Os nobres sempre foram comovidos, né, por essa espécie por conta da religião, tá bom? E alguns destes, até o Nobunaga, ele achava que ele era um deus, a representação do Kami na Terra. Então isso daí estava bem envolto porque o impacto religioso nessas culturas era tão acentuados, certo? Era quase uma questão faraônica o negócio. Então o que acontece? Eu vou definir uma coisa aqui que algumas pessoas não entenderam ainda, pelo menos no aspecto dentro do bonsai. Talvez isso daí, às vezes as definições dos princípios das artes japonesas, das técnicas japonesas são ambíguas, sabe? Elas são adaptativas às vezes, mas assim no bonsai a palavra shizen quer dizer naturalidade, né? Pode até traduzir como naturalismo, mas o que aconteceu foi o seguinte, que shizen é um natural, né, que não é intencional, quer dizer, desculpa, que é intencional, ele não nasce por acaso, né? E se você criar uma forma plástica de bonsai, né, e você idealizar que aquilo poderia, porventura, ser achado na natureza como um romance, ou seja, você usa da poesia, né, da licença poética para transcrever ali uma sensação. Os pintores fazem isso, poetas, todo mundo faz isso, né, para descrever certas coisas, então você está usando aquilo ali. Então, aquilo pode, o fato de você romantizar ali, que aquilo poderia estar na natureza, mesmo sendo plástico, poderia ser encarado como shizen, né? E então é um natural, a planta é natural, apesar de ser artificial, mas parece que ela cresceu dessa forma na natureza, assim como ela está. Parece que não novo, porque é tão refinado a técnica, você não encontra cicatrizes, você não encontra o elo de poda, que seriam as camadas que vão se afastando, você encontra uma ramificação muito boa, a qual você vê na natureza ali, né? Então é tão perfeito isso que, por romance, né, aquilo poderia vir a acontecer. E os japoneses tinham uma sacada tão forte que eles sabiam que árvores muito antigas se lapidavam a um ponto que não cresciam, tipo, ficavam só se mantendo durante um tempo com aquela forma, até um raio vir e mudar a questão, né? Então eles ficavam um tempo se mantendo com aquela forma, mas aquela dinâmica ali porque as pessoas acham que a árvore vai crescendo, vai se modificando sempre até alcançar o céu. Não, ela vai diminuindo atividades hormonais e ali vai se mantendo durante muito tempo com a mesma forma, né? E, é claro, até uma convenção natural, uma intempérie, atingir ali a árvore e ela possa ser modificada. Então os japoneses, tendo essa sacada, eles se inspiraram sempre por árvores bastante expressivas,
Tanto que existem contos antigos de Kodamas que habitavam árvores. O que é Kodama? Kodama é um deus antigo das árvores, que depois se transformou em yokai, mas isso já é uma outra coisa. Por isso que é importante seguir essa linha de raciocínio, né, cultural. Então, assim, eles tinham a dimensão que algumas árvores que pareciam humanos, eram muito mais expressivas, um Kodama existia. E esse fascínio por aves expressivas sempre teve enraizado na cultura japonesa. Umas árvores que seriam um pouco diferentes, seriam umas árvores um pouco diferentes do meio natural, porque senão, né, você se torna monótono. Então você se torna monótono, né? Por quê? Porque as árvores vão parecer toda a mesma coisa. Então por isso que eles achavam sempre interessante ter uma árvore de personalidade e retratar aquilo. Porque se a gente seguisse só as diretrizes da natureza, você acabaria, porventura, ali formando árvores muito iguais, porque você conseguir só aquilo, só ia ter uma série de árvores. O que aconteceu é que, com o advento da técnica, as árvores ficam ficando cada vez mais mecânicas e também ficaram parecidas, assim, mas ficaram parecidas com um elevado grau técnico. Então, de um lado tem isso e do outro tem isso também. Então, o que eu vejo é que essa tendência natural e um pouco menos natural, ela está no artista do bonsai desde o começo. E isso vai se reciclando, porque numa época isso é encarado como verdadeira... revisado, né? Uma época, o pessoal tem um gosto mais pro um pouco mais artificial e depois um pouco mais pro natural. Isso acontece no Japão, se for pegar os livros do Yuji Yoshimura, dos anos 50 ali, você vai ver árvores muito naturais e tudo mais que estavam no Japão da época. Né? Aí você pega um livro do século XIX ali, né, que já retratavam as exposições que tinha naqueles parques, né, do Japão. Aí você já vai ver o quê? Vai ver que o pessoal estava dentro do Takozuko fazendo polvo, fazendo os patamares bem divididos. Porque as pessoas têm essa dimensão, acham que certas coisas são romance, outras certas coisas não. Tipo, a forma de patamar é um romance, tem uns patamares perfeitinhos, né? Mas a grossura, né? Não é, tipo assim, a grossura não é romance. Na verdade, não, a grossura é muito romântico, na verdade. E eu vou contar a história pra vocês porque foi ficando tão parrudo, por assim dizer, os bonsais e porque teve essas tendências ali. Na verdade, eu vou contar essa história que é muito interessante. Quando, eu acho que no começo do período Meiji, 1868, se eu não estou enganado, quando o Meiji volta para Edo, que se tornou Tóquio, né, ele vai para um palácio imperial. Ele era fissurado por Hachinoki. E ele começou a ter uma tendência, né, quando ele reuniu os líderes de Estado, ele abriu o Japão, né, para o Ocidente, enfim, para o comércio e afins. Recebia muitos líderes de Estado. E ele começou a enfeitar o palácio com Hachinokis. E esses Hachinokis, por conta do palácio ser imenso, ter salões grandiosíssimos, ele começou a colocar plantas cada vez maiores, mais robustas e afins. E ele criou uma tendência aqui chamada de bonsai imperial por conta disso, né? Que ele começou a fazer bonsais cada vez maiores, né? E isso foi se criando uma tendência em Tóquio para o bonsai cada vez maiores. Como o pessoal, nem todo mundo era imperador, tinha uma área imensa, mas gostava dessa dimensão robusta, começaram a fazer bonsais parrudos, mas diminutos, evidente, né? Para não ser um bonsai imperial, mas dentro da linha Ogata, que vai até um metro, eu acho, né? Por aí, 1,10 m no máximo. E começaram a fazer bonsais cada vez mais parrudos, por conta disso, né? Essa estrutura, essa limitação física. Olha que interessante. Aí antes um pouquinho disso, mas depois até veio antes, mas depois pegou uma disputa, que era em Kyoto, as pessoas por ser muito... O Kyoto é o centro cultural do Japão. Então o que aconteceu? Aconteceu que em Kyoto eles tinham uma tendência por bonsais que, por conta do show, da pintura sumie, né? Bonsai com muito mais movimentação. Né, movimentação e laço na caligrafia, desse movimento da caligrafia que passava muita dinâmica. E como os antigos chineses iam para Hangushen, faziam ali pegavam alguns bonsais e retratavam, árvores e retratavam nas suas pinturas todas, né, minimalistas, existia um gosto para isso, né, porque estudavam muito pintura chinesa. Então, em Kyoto houve essa tendência por gostar mais de Bundingi, que eles achavam uma arte muito mais elegante, né? Eles tinham um gosto muito mais apurado por serem pessoas um tanto mais aculturadas, por assim dizer. Não que o pessoal de Tóquio era um ignorante, na verdade não. Só que teve essa disputa. Só que essa disputa, que começo era uma disputa de gosto apenas, depois as duas meio que se abraçaram e se tornou uma tendência, né? Dentro do próprio bonsai. E essa tendência teve até a definição de gênero, uma coisa mais feminina, outra coisa mais masculina, dependendo também da espécie, enfim. Então isso foi o berço para se criar coisas um tanto mais robustas, né? E essa robustez agradou não só, né, os japoneses, mas foi, se você for ver,
Muitas pessoas preferem plantas mais robustas, pequenas entre aspas, Olgatá, mas bem robustas. Não é imperial, mas Olgatá, mas plantas robustas. Então o berço, né, desse entendimento foi aí, com esse processo aí do Meiji. E na formalidade, né, ali dos tokonomas, Shin, Gyo e So, os vasos formais, o bonsai imperial foi ficando, apesar que o bonsai Bundingui era muito mais antigo, mas o formal deste, né, do bonsai, falando em estilos, foi ficando robusto. Por quê? Porque eles eram tidos, né, como o bonsai do imperador, e o pessoal que ia ali nas reuniões afins, líderes de estado e afins, era adornado ali, então ficou um bonsai formal. Esses estilos são conhecidos como os estilos formais, né? Esses estilos robustos, por conta disso do imperador, mesmo o Bundingui sendo mais antigo e tudo mais. Então é interessante se ater a esses fatos. E algumas pessoas perderam a capacidade de raciocínio, se vê todo esse laço maravilhoso aí, dessa linha histórica maravilhosa. O vídeo vai ficar longo pra cacete, mas enfim. Isso é muito interessante, tá bom? Tá, eu já expliquei isso, agora vamos para como surgiu muito mais estilos. O que foi a válvula propulsora para surgir muito mais estilos? Não vou falar de estilo, mas vou falar qual foi a válvula propulsora. Assim, no período Meiji, na Idade da Luz também, né? Na Idade da Luz não, do Imperador da Luz, na verdade, né? Quando o Meiji ele decide ocidentalizar o Japão, ele começa a colocar a luz elétrica em tudo, né? Ele quer, de fato, fazer a luz elétrica alcançar o povo japonês. O que ele faz? Ele começa a importar ali, né, toda aquela dimensão de fazer a iluminação pública, e ele, a priori, ele coloca, que nem os nova-iorquinos estavam fazendo na época, uma iluminação pública baseada nos conceitos do Thomas Edison, que era de corrente contínua. E isso foi um erro, por quê? Porque todas as cidades, eu acho que Londres, Nova York, fizeram isso, aí era uma forma muito perigosa, porque tinha muita fiação. Aí dava uma tempestade, caía um fio, aí saía queimando fogo em tudo, sabe? Era difícil controlar. E isso foi um erro. Depois o Tesla, né, teve a forma de se distribuir de forma alternada ali, a energia. Ele fez aí o pessoal viu que de fato a alternada era melhor e trocaram toda a fiação, né, de várias cidades do mundo, inclusive, né, de Yokohama, algumas cidades do Japão. E nessa troca deixaram muito rastro de fio de aço. E esses fios de aço, isso no século XIX, estou falando, começaram a ser usados no bonsai. Não se sabe quem usou, quem foi o primeiro, né, a usar. Sabe que alguém usou e foi espalhando de forma circuncêntrica. Isso foi passado de boca a boca, você sabe que foi nesse período, afins, né, mas só foi registrado, estou falando de registro aqui, escrito e tudo mais, em um viveiro, que era o Senil Yen, que escreveu, na verdade, foi documentado ali, foi escrito um manual, né, que apresentava como podar a planta, como aramar, esse tipo de coisa, que só foi registrado em 1910, né? O nome é 1910, o Manual do Viveiro Sanil, né? Então, esse manual aí que foi o primeiro, a gente sabe que foi o primeiro registro mesmo, né, de um viveiro específico que usava aramação, em 1910, né? Mas claro que essa história que eu contei para vocês remete-se ao século XIX. Consequentemente, começou-se ali, foi. Aí substituiu o cânimo, né? Que era uma espécie de RAF ali que você ia tracionando para dividir, para baixar galhos, esse tipo de coisa. Então vejam que viagem histórica brutal. Então depois que foram criado a aramação, aí desandou, né? Aí as pessoas começaram a criar pasta para fazer cicatrização, porque começaram a ver que às vezes o arame marcava. Aí em 1920 começou os primeiros estudos sobre ferramentas específicas com o Kyuzo Murata e o Masakuni primeiro. Aí foi embora. Então o bonsai de alto grau técnico ele é recentemente novo, mas as dimensões foram evoluindo ao longo do tempo e cada um foi contribuindo com a sua forma. E os estilos também, a pessoa já tinha mais domínio com o arame e os estilos foram, né, sendo criados estilos cada vez mais esdrúxulo, antinatural, né, entre aspas, né, porque a gente não sabe o que a natureza fomenta. Tem aves muito que se você tem aves na natureza que você for pegar, colocasse no vaso e falar assim, ó, existe uma ave na natureza, o cara vai falar não, é impossível. Olha isso aqui, né? Então, é um romance, mas não pode... Porque o lance da especulação de fato, às vezes, a natureza contribui para algo que até é antinatural, digamos assim. Que surge alguma coisa única ali, né? Por vários motivos específicos. Então, os japoneses sempre tiveram isso em mente.
E uma coisa que eu quero deixar claro é que isso sempre se renovou, nunca foi retilíneo. A técnica foi retilínea porque começou o pessoal buscar cada vez mais aficionado para melhorar o cultivo, mas às vezes a preferência de um é para uma coisa, um natural mais romantizado, né, digamos assim, ou um natural um pouco mais parecido com a natureza, mas também romantizado, né? Isso sempre teve em voga. Então eu já vi muitos artistas chegando ao cume do laço técnico de forma, deixando tudo perfeito e depois desconstruir um pouco isso, para deixar um pouco mais, né, as coisas um tanto mais soltas e um tanto mais natural. No Japão mesmo, não estou falando do mundo não. Então isso daí é uma guerra interna de cada artista. Essas duas tendências estão entre a gente, estão no começo, no princípio do bonsai, né? Evidente porque por traços, digamos assim, religiosos, culturais e afins, fez com que fosse para um rumo que às vezes deixasse um pouco mais romântico, mas também foi por causa de limitações, como posso falar, de limitações físicas, né? Porque era impossível fazer tudo seguindo a risca. Então o mito basicamente é isso, não conhecemos direito ali a forma e nem a origem que agora foi apresentada, não conhecíamos, né, até então a origem, porque as coisas foram desse jeito. Então muitas pessoas especulam muita coisa, falam, por que o bonsai sai falando assim? Não, mas o bonsai está assim, plástico, mas não sabe a origem disso. Porque não se preocuparam em estudar, preocuparam em julgar apenas, sem estudar a fundo. E isso é presunçoso, né, cara? Isso é muito presunçoso, tá bom? Então, me chamo Peter Calandrini e esse vídeo aqui é uma contribuição para que a gente consiga pensar e refletir sobre o assunto. Valeu, muito obrigado.